Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, um grande abraço a todos. Já quero agradecer antecipadamente ao nosso querido Jarbas Duarte, o Jarbas com a Rádio Futebol, bombando aí pelo Brasil, e que em todos os programas ele distribui na sua rede de mais de 4.000 emissoras em todo o Brasil. Portanto, então, amigos do Brasil, falamos do futebol paranaense. Nós estamos recebendo hoje uma figura querida, o nosso doutor Osíris Clamas, amigo do pai, o nome do pai dele é Osíris. Eu vou dizer um pouquinho do pai, que ele era um conselheiro atuante, mas ele reclamava, atuante que reclamava. Zé Domingos, Eduardo e o doutor Clécio Hidalgo. Aliás, o Clécio esteve muito bem na última participação e pediram a presença do doutor Clécio. Renovaram. Licença, renovaram o contrato. Só por um jogo, né? Mais um jogo. Nós né? estamos no Met... Você e o Abelão. Um jogo. Um jogo, sem contrato. É verdade. A CBF está em cima de mim. Met né? Foi 2 jogos, hein? Met Esporte Clube, também, então. né? Met Esporte Clube. Eu gostaria, se eu conseguir ler até o final, de ler um improviso, o meu improviso, que eu escrevi, e vai aqui ao encontro daquilo que nós poderemos falar hoje. Eu digo aqui, ó, isso aqui está no meu Facebook. Ontem foi um dia de vitórias e derrotas proporcionado pelo futebol. Foi nos dado uns 100 números de questionamentos deste atual momento que estamos tentando decifrar com os sobressaltos nas vitórias e derrotas. Repaginando o que foi... Está difícil de eu ler, mas eu vou ler depois. Mas eu queria ler porque eu tive mais pensamento. Quer ler para mim? Mas com o maior prazer. Para mim. Vamos lá. Tudo bem, Osíris? Só de cumprimento. Depois aliás, gostaria que você falasse do Campeonato Brasileiro que está representando. Ontem foi o samba do Crioulo Doido, para saber quem era, quem não era. Você já vai falar muitas coisas, principalmente nesse assunto. Eu agradeço a tua presença, convidei o Osíris, porque ele fez parte que antecedeu aquela diretoria para a SAF. Ele vai explicar o lado daquilo que foi vivido. É um exemplo que eu tomo aqui, não sei se um dia o Atlético vai entrar nessa, mas o Brasil vai estar infestado de SAFs, porque da forma como está sendo levado esse futebol brasileiro, ninguém vai ter mais recursos. Você me faz um favor, doutor Clécio? Ontem foi um dia de vitórias e derrotas proporcionado pelo futebol. Foi-nos dado uns 100 números de questionamentos desse atual momento que estamos tentando decifrar com os sobressaltos nas vitórias e derrotas. Repaginando o que foi essa temporada no futebol brasileiro, notei que os grandes e tradicionais clubes já não são tão grandes e os pequenos nem tão menores de outros tempos. O que salta aos olhos foi a decadência de potenciais do nosso futebol, que hoje não é mais valorizado pela qualidade, e sim pelo contraste de quem pode mais, sofre menos, com a interferência do dinheiro que é jorrado para poucos, causando uma falta total de isonomia. A preocupação de ser um time com categoria em campo virou um sonho distante, pois a finalidade é buscar formas de consegui-lo. Como? O mundo da bola virou business e para cantar de galo só mesmo com negociações de alto custo e que levaram equipes tradicionais à falência, e não fosse o significado de uma lei, a SAF, que chegou para criar-se um biombo de proteção financeira, diria que muitas das grandes equipes iriam sucumbir de forma antecipada. Pobres administrações esportivas que deixaram empresários tomarem conta do tradicional futebol brasileiro, que nos encantava com toda a simplicidade. Que pena. Vem aí mais uma Copa do Mundo e já se pode notar que a nação esportiva que dominava o mundo tem receios de jogar contra Marrocos, Haiti e uma Escócia. Era só Capitão Hidalgo. Obrigado. Ouviu atentamente? O que acha, Osíris? Bom, primeiro, obrigado muito grande, né, Capitão Hidalgo, pelo convite, Clécio,
Eduardo e Zé. O Eduardo, o Zé aqui de longa data também, né? Aliás, Até... disse que foi seu técnico, depois você me fala. Não, dirigente. Era dirigente. O técnico era o tradicional Ivo Dorigo. Isso aqui jogava em tudo que é posição. Não tinha SAF naquela época, não. Era só por churrasco, né, Zé? Só o churrasquinho depois do jogo. Muito bom. Pelo churrasco depois do jogo. Fica à vontade, Alzira. Então, até quando eu cheguei aqui no estúdio, o Zé Domingos disse, meu zagueiro, né? Zagueiro. E eu falei até para ele, olha, foi a mesma frase que o Folador, que jogamos daí juntos também no Trieste, né? Quem não sabe, você jogou no Curitiba, juvenil, até aspirantes, né? Na base toda. Fase inclusive boa, ali em 85, né? Quando foi campeão brasileiro, eu treinei de janeiro a julho. Eu ganhava bicho, fazia coletivo, mas só que eu não assinava o contrato que tinha lei do passe na época, né? E a minha intenção era ir para fora do Brasil, para Portugal, como dentista e jogador. Aí eu disse, não. Então eu vou ficar só treinando. Quer dizer, perdeu um boleiro, mas dentista eu vou te falar, viu? Mas tá bonito, ele foi um bom sorriso, hein? Aí no futebol amador ele teve história, saiu do Ipiranga, ele estava contando, foi pro Trieste, né? E título em toda parte, viu? E daí jogamos também, joguei com o Serginho Cabeção, Família Castor, depois também no Juventus e Colombo. Agora você estava falando do Renato Folador, que é a mesma frase que eu disse, meu zagueiro, o Renato Folador falou para você. Ele me ligou, eu ia atender um paciente, daí ele me ligou e disse, Renato Folador quer falar com você. Daí fui lá, oi Renato, tudo bem? Meu zagueiro, preciso de ajuda. Até eu achei, ele ia me convidar talvez para o conselho deliberativo do Curitiba, mas não, eu quero que você seja um dos meus vice-presidentes. Disse, opa, aí já é mais sério, né? Muito bem, tá aí o Osiris que vai contar esse lado que ele viveu, e não foi fácil. E eu disse ali em relação à questão da SAF. O Eduardo já expôs aqui essa opinião, o Clécio, o próprio Zé, mas nada como a gente dar uma repaginada em tudo que a gente está dizendo a respeito. Porque ontem eu vi um Corinthians sofrível, o Sport já tinha caído com a Juventude, e o Corinthians fez o favor de empatar, mal o Corinthians, ganha 1 tonelada, mas no campo não joga nada. O drama do Internacional, um absurdo, só um coração falou alto por causa do Abel, chegou para 2 jogos e não deixar cair, pois não. E o Leomir junto com ele. O Leomir, que foi um jogador do Curitiba. E não é só isso, outras equipes, o Santos ontem fez a boa partida, pegou também o Cruzeiro, que está disputando um outro torneio. Então a finalidade do Campeonato Brasileiro é o seguinte, 4 disputam o Brasileiro, 8 de 4 a 12 jogam outros torneios, como esse agora que está aparecendo, e de 12 para 20 para não cair. A realidade do futebol é essa, gente, ponha na cabeça. Está difícil, ainda mais agora, Atlético e Curitiba voltam à Série A. Como será? Como será? A SAF do Curitiba não pode ter preguiça. Vai ter que buscar gente, já está trazendo um técnico, depois a gente vai falar sobre isso, mas tem que melhorar significativamente. Pontapé inicial, meu caro Eduardo Vieira. Olha, Capitão, a história da SAF eu vejo que é um problema sério, porque todo mundo acha apenas e simplesmente que a SAF resolve tudo. Não é só isso. Por exemplo, o Corinthians, não é uma SAF que vai pegar o Corinthians e que vai resolver. Primeiro que não tem SAF que vai querer pegar um time com 1 bilhão, 2 bilhões de dívida e que vai resolver da noite para o dia. Quem é que vai pagar esses 2 bilhões? Terá muitos ganhos? Sim, com certeza. Mas primeiro precisa sanear. O Corinthians é um time, como a gente estava falando aqui em off, vão aparecer dívidas quando você menos esperar. É o cara da panificadora da esquina que tem alguma coisa, é o outro lá que aparece com uma dívida de um serviço monstruoso que fez, de uma reforma que fez e que não foi paga, e isso vai acontecer. Então, é importante que os clubes tenham, acima de tudo, uma planificação daquilo que efetivamente tem das suas contas, tanto a receber quanto a pagar, e que não fique nada escondido. Porque a gente vê para virar uma SAF. Eu acho que o melhor caminho, é mais ou menos isso, né? O melhor caminho é a recuperação judicial inicial e depois você vê
aonde você pode entrar com a SAF. Agora, vejo também que com um bom planejamento você consegue resolver muita coisa. Está aí o caso do Mirassol. É um exemplo. Né? Até quando nós não sabemos. Mas é um começo. É um começo. Se não se perder, né, como a gente diz na captação, olha, eu vou dizer hoje, vai ter fatal, um bom sucesso. Fatal. Ele vai perder jogadores e sistema de jogo, é outra coisa. É uma pena, porque mesmo o Bragantino foi o primeiro que criou isso tudo, 2, 3, 4 anos. Aliás, esse garoto que está... Garoto, né? Qual é o nome do técnico que está chegando? Fernando Seabra, 48 anos. Ele fez um bom trabalho no Bragantino. Ele pode até colaborar com o Curitiba, porque ele viveu o início de uma SAF aqui no Brasil. Osíris, até gostaria de falar com você sobre o que o Eduardo levantou. O clube brasileiro, logicamente, tem um dos grandes problemas que como ele citou e você em off falava também, que são os esqueletos no armário, né? A gente nunca sabe o tamanho da dívida do clube. Eu tenho até medo de se eu fosse torcedor do Atlético Mineiro, porque eu acho que esse aí deve até na padaria o pão de queijo. Me diga uma coisa, Osíris, só dá certo o início de uma SAF entregando para aqueles interessados algo que já esteja mais ou menos saneado no sentido da informação, é isso? Essa é a condição ideal, né? Tanto é que nós vimos vários exemplos aí, o próprio Botafogo, né? Ou seja, muitos esperam que apareça um Midas, que venha colocar muito dinheiro. Até eu lembro aqui no próprio Curitiba, né, nos comentários naquela época da SAF e tal, o exemplo de um amigão nosso, o Genil Tomé, que nos ajudou muito no Curitiba, disse, o Genil pode comprar a SAF do Curitiba. Então não é assim que funciona. Então primeiro o clube tem que ter um mínimo de organização, de gestão, e eu queria aproveitar até essa pergunta para... o grupo que eu entrei participando com o Renato Folador, eu comentei com o Hidalgo isso, é um fato bastante pitoresco. O Renato me convidou, o G5 daí participavam ainda o Juarez Moraes, Glenn Stenger, Marcelo Almeida. Um não conhecia o outro, os vice-presidentes. O Renato que convidou cada um de nós e nós não nos conhecíamos. E cada um com uma capacidade, uma habilidade em suas áreas, e principalmente governança, parte financeira, parte de gestão, parte de compliance, absurda. Eu, como dentista, que é o que menos entendia, né? Mas como presidente da associação, tinha que saber. Participava, né, assim, da Associação Brasileira de Odontologia, tinha uma noção de gestão, mas assim, eu sempre gostei, o meu forte, digamos, no grupo era mais a parte prática do futebol, e onde eu fiquei escalado. Mas enfim, esse grupo, ele tinha conhecimento e participou de várias operações que permitiu ao Curitiba, e isso vários clubes não fizeram, né, respondendo essa pergunta das SAFs aí, de se organizar internamente. E os esqueletos, né, que a gente estava falando, por exemplo, o Curitiba tinha um ato trabalhista de 1 milhão e pouco por mês que a gente pagava. E fora isso ainda tinha algumas situações ainda, que é o Brasil, né, de pessoas jurídicas entrando com ações exigindo 13º, horas extras e férias, e a justiça cedendo isso para os atletas. Não sei o quê, né? Então, não, até teve não um gringo aí que não. teve 450 mil, né? Também, mas isso eram outras dívidas, coisas. mas eu digo dívidas trabalhistas mesmo. E a justiça trabalhista sempre entrando e você tendo que pagar daí mais 1 milhão, mais 2 milhões, ou seja, você não sabia você não tinha um orçamento. Então, a partir do momento que foi feito a RJ, que o Eduardo comentou, você expõe tudo, toda a tua situação. Então não tem aquela história, fiz uma RJ, essa é minha dívida, daqui a pouco aparece mais uma surpresa. Não tem mais surpresa. Quer dizer, o fundo do poço estava ruim. Estava lá. Não, mas existe o fundo do poço. Existe. O problema é que tem alguns clubes que eles não sabem qual é a profundidade do poço. Quando você monta Curitiba RJ... ainda tinha conhecimento. Não, quando você monta RJ por obrigação jurídica, você tem que apresentar aos juízes, etc. Você tem que apresentar o teu fundo do poço. A minha realidade é feia, mas é esta a realidade. E não adianta vocês querer esconder, porque vai aparecer na frente. Exatamente. Não vai concluir. E aí o que aconteceu? Por exemplo, na nossa folha, nós estávamos pagando ainda Barroca, Jorginho, tinha ações de outros ex-treinadores, ações na justiça, ou seja, uma hora ia cair. E quem que vai pagar isso? Ou seja, você tem um orçamento para o futebol de, vamos chutar, 50 milhões, Série B.
Aí daqui a pouco, um daqui, 3 dali, aí daqui a pouco teu 50 virou 30. Na verdade, quando vocês chegaram, já tinha essa situação. Sim, até o Juarez mesmo comenta, né? Assim, comentou recentemente, a gente tinha um fluxo de caixa de menos 30 milhões por primeiro semestre. E onde que você vai buscar esse... Menos. Onde é que você vai buscar esse dinheiro? Por isso que várias pessoas ali, quer dizer, várias pessoas. Aí foi um diferencial desse nosso grupo, um grupo de pessoas já vividas, experientes, com bons relacionamentos. Então, como eu falei ali, Joel Malucelli, Marcelo Almeida, o Geninho Tomé, o filho do Geninho Tomé nos ajudou também. Vulgarmente passaram o chapéu. Eles fizeram um empréstimo mútuo, né? Tá. E até a torcida depois dizia antes, pô, os caras estão ganhando dinheiro em cima do Curitiba. Nossa, não ganharam nada. Claro que e ainda depois, muito pelo contrário, né? o próprio Juarez, né, deu exemplo também, entrou. Depois a própria Tequali, né, que o Jair José foi um dos G5 integrantes, depois também acabou ajudando com patrocínio, a própria Neodente, né? Com os patrocínios que fizeram, ou seja, isso acabou alavancando e permitiu que a gente sobrevivesse. Agora, voltando, a maioria das SAFs vieram com esses MIDAs, como eu falei, que botaram dinheiro, mas sem resolver a bagunça, estão colocando embaixo do tapete os problemas, e uma hora... essa é a diferença, por isso que eu falo, capitão, a diferença das SAFs. Você pega as SAFs de dono e as SAFs de empresas investidores. E tem a São terceira, duas diferentes. Perfeito, entra o Bragantino e o Bahia, né, do Grupo City, o Bragantino do RB, que daí é outra estrutura, que daí também já tem todo um... tem uma independência, mas já também tem um respaldo mundial, que é um pouquinho diferente também. E chega-se à conclusão de que, naquele momento... chegou à conclusão de não tem saída, de ter que fazer alguma coisa. Para nós, assim, como eu falei, a lei apareceu depois da nossa situação ter começado a ser... Então nós contratamos lá Álvares e Marçal para achar os esqueletos, para organizar processos. Um exemplo, até vou usar o exemplo dele porque é amigo nosso, eu tenho essa liberdade. O primeiro dia que eu e o Renato lá no clube chegando, encontramos o Frega, campeão brasileiro. Divãozinho Frega. O Renato dá um beijo no rosto dele e diz assim, escolha onde você quer trabalhar aqui, que você... Daí o Frega disse, não, professor, eu tô... professor não, né? Não, Renato, eu tô cuidando aqui. Professor ou Divãozinho? Professor de Divãozinho. Professor de Educação Física. E aí o que aconteceu? Veio Álvares e Marçal, e Álvares e Marçal disse assim, o Frega não pode ficar. Daí eu vi o Renato dar um beijo no rosto do Frega e dizer, pô... Assim como Judas. Como é que eu vou... O que eu vou fazer agora? Sim. Mas enfim, ele foi dispensado da função dele, do contrato que ele tinha, e acabou voltando de uma forma boa para ele, boa para o clube como PJ. Então assim, a gente teve que tomar ações, e isso é uma das coisas importantes que nós também fizemos. Nós não ganhávamos nada. Com toda certeza. Se eu recebesse ali, você leu, R$500 no Curitiba, eu teria dificuldade de cumprir certas ações, mas ninguém ganhava nada, né? A gente estava se doando e fazendo o que precisava fazer, pensando no Curitiba de hoje e do que vai ser no futuro. Essa foi a grande diferença. E como é que vai ser o Curitiba de hoje? Porque agora você me deu uma crise de ansiedade. De hoje? Então, hoje... não de hoje, já de 1 mês e meio, 2 meses atrás... É boa a convivência de vocês com a SAF? Nós tivemos assim a transição, como eu falei no início, com a Model e com o Arthur. Eu participei até de vários jogos, acompanhando eles e a delegação, fazendo o meio de campo. Pessoas boas, mas que eu tive muita dificuldade, assim, não nos abriram nada. Tipo assim, vocês nos acompanham, mas daqui para frente nós que vamos tocar tudo. Depois saíram eles, né, no caso, teve essa mudança. Mas o Gabriel Lima, excelente profissional, no fim ele foi também para receber uma proposta para a questão agora das ligas aí, né? Então ele saiu, e esse Lucas de Paula, quem não viu ainda, né? Eu caminhei para você, Hidalgo, da Outfield, vale a pena assistir eu vi, um podcast até do sócio dele explicando o que cabeça boa, olha, fora do normal. Fora do normal, uma pessoa muito preparada, muito qualificada, ou seja, o nosso grupo que fez a venda da SAF estava incomodado. E hoje a gente está muito mais tranquilo no sentido de que tem pessoas muito qualificadas à frente da SAF. Eu cheguei a ouvir desse rapaz, o Lucas é uma parte aí, desse que estava também falando lá, né?
a seriedade deles e sério, dizendo que o Curitiba é uma situação totalmente diferente, porque o investimento não é pouco e vai demorar mais um tempo. Eles estão esperando, eles mesmo já classificaram o Curitiba, eles vão ter um tempo ainda para fazer esse ajuste, campo no caso, e a parte patrimonial que eles estão resolvendo. Mas, capitão, me permita então uma parte que foi o que o Clécio falou. Estou ansioso aqui. Fica à vontade. Eu acho que falta ainda, então, se há uma situação para ser colocada e que o torcedor não sabe. Porque o torcedor está achando que tudo será resolvido agora, daqui para frente. Bom. Daqui para frente tudo vai ser diferente, já dizia a música. Eu não quero justificativa também, né? Então, eu acho que está faltando agora vir a SAF, através do seu CEO, explicar o que vai ser o Curitiba a partir de, vamos dizer, de janeiro 2026 para frente, o que pode esperar. Até porque a torcida, o calendário que já começa campeonato paranaense, vai ser difícil, já começa campeonato brasileiro, e aí vem os restantes. Isso aí. Né? Então eu acho que precisa ter uma conversa muito séria, a famosa conversa de abrir o coração, para que o torcedor possa ajudar. Que ele não pode ficar naquela de que eu estou esperando um campeonato brasileiro, começa com um campeonato paranaense, e estou esperando um campeonato brasileiro entre os 4. Não é isso. Mas eu acho que... Não é isso. Até, eu vou dizer uma coisa. Vai de acordo com a parte financeira. Mas eu vou perguntar para o Zé Domingos aí. Zé, eu vou fazer uma pergunta. Você que foi dirigente do Ipiranga, foi dirigente de todos esses grandes clubes, principalmente do Colorado e do Paraná Clube. Do Ferroviário também. Do Ferroviário. Muito jovem ainda. Verdade. É uma história de um clube multicampeão e olha só tudo onde estamos, né? E aí que vai a grande pergunta. E essa pergunta já não é de um jornalista advogado. A pergunta já é do torcedor que usa a capinha do celular escrito Capitão Hidalgo. Zé, a SAF, ela tá lá para organizar aquilo, mas, por óbvio, com uma intenção perante aos seus outros e demais investidores de gerar lucro àquela empresa. O primeiro objetivo e principal é esse. Ninguém veio aqui para... Eu quero que o Curitiba seja grande pela razão do gigantismo do Curitiba Futebol Clube. Será que não falta dentro da SAF... E aí, usando como parâmetro, assim, o dono do Dallas Cowboys do futebol americano, que ele é um trilionário do petróleo e apaixonado pelo Dallas Cowboys. Será que a gente não teria que ter uma SAF e dentro da SAF um apaixonado pelo clube também? Que não pensasse exclusivamente na grana, no saneamento e depois chegar e dizer assim, seremos campeões brasileiros novamente e não da Série B. Talvez até o Osiris possa fazer eco ao que eu vou dizer. Recentemente estiveram conosco aqui a presidente do Curitiba, a Mariana e o Espeto. A Mariana e o Espeto informaram de que há um representante do Curitiba na SAF. Sim. Que ele participa diretamente, não é? Mas faz falta. Ele participa diretamente. Mas será que ele tem voz ativa? Quem é esse representante? Wilson Ribeiro de Andrade. Continua o Wilson lá? Não, é um do Curitiba. Na nossa gestão, o Wilson foi o nosso representante. Agora é outro. Mas era no comitê. Agora tem um representante, né? Que foi pelo que a gente tem informação. Então tem um representante que foi até comentado no comitê do futebol da SAF, que é o Jussi, né? O Jussi, pelo que a gente sabe, é o marido da Mariana, da presidente. Então ele que é o representante da diretoria. Da diretoria ou da associação, como falam agora, né? SAF. Não, então ele que teoricamente é a pessoa especializada para... Uma pessoa especializada para falar o que a torcida quer? A torcida quer centroavante. Ele é representante da torcida. Vou passar a lista. Ele é o representante da torcida. Vou passar, não vendo ao Pedro Morisco.
Não, o representante, mas e qual é a força desse representante de chegar conselheiro. lá para o camarada da voto. SAF e falar voto. assim, olha... É um voto só. Olha, o centroavante aí, que eu até gosto do centroavante, que estão chamando aí, que era Pedro do Remo, Rossi. que jogou aqui Pedro no Rossi. Atlético. Não, nem é meia, né? Não, Pedro centroavante é Não, centroavante. centroavante do Remo. Goleador. Centroavante é artilheiro. E esse representante, ele vai ter força para chegar e falar assim, olha, eu tenho esse coração ao viver de aqui, e vocês, logicamente, estão pensando em lucro, mas eu quero que, além do lucro, a gente levante o troféu, porque esse troféu vai gerar um lucro da Libertadores da América, vai gerar um lucro de patrocinadores, vai gerar um lucro, como eu imagino que o presidente do Botafogo, ou o dono do Botafogo, que é a palavra certa, o fez no ano passado. Não vai abrir. Hidalgo. Não vai ter. Hidalgo. Não vai ter, pelo que eu sei da história. Há pouco. O Osiris vai até informar. Há pouco você enfatizou aqui, com muita propriedade, a situação geral do futebol brasileiro, não deste ano, vem se arrastando ao longo dos anos. Perfeito. Que é um grupo que luta diretamente pelo título. Um grupo que briga pelas primeiras posições. E em meio a esse grupo, para não cair, surgem as surpresas, como o Paraná foi surpresa um ano, que foi para a Libertadores da América, o Mirassol surpresa agora este ano, e outros clubes que apareceram aí e surpreenderam. Então existe o grupo que é para brigar pelo título, pela Libertadores da América e pela Sul-Americana. E depois vem os participantes, brigando para ficar das posições intermediárias ou não cair. Me parece, pelo momento, pelo que estou observando, das projeções futuras, que o Coritiba tem que montar um elenco novo com esse treinador que está chegando para ficar numa posição intermediária. Não acredito no Coritiba entre os primeiros colocados. O Coritiba fica entre as vagas continentais, então tá bom. É conquista. Ganha o ano. Vaga continental com um calendário para 2027. Existe a possibilidade, mas acho difícil. Falar em 170 milhões, é isso? É isso. Até complementando a pergunta do Clécio, é o primeiro ano depois de décadas que o Coritiba tem um orçamento real para o ano seguinte. E mais um detalhe importante também, né, é que já tem os jogadores mapeados, já tinha, pelo menos um mês e meio atrás. Aí muito lógico, na imprensa ou para a torcida, eles não podem ficar falando isso, estamos negociando, estamos conversando. E estão em atividade. Tá? E outra, o próprio Fortaleza tem excelentes jogadores, apesar de ter caído, excelentes jogadores. Muito bons jogadores. Aí o que acontece? Se o Coritiba está de olho em alguns jogadores, o Fortaleza, em alguns momentos, né, algo que você falou ontem, estava ficando na Série A. E se você faz uma negociação e daqui a pouco o clube fica, como é que... Entende? Então, assim, você tem que ter pré-conversas com empresários, com os próprios jogadores, é lógico, né, da intenção. De qualquer jeito vai melhorar. Não, com certeza. Tem que melhorar, então. Pelo menos nós estamos na torcida. Né? O que eu dizia, na época que eu fiquei lá na frente, isso a gente vê, é um exemplo muito chulo, mas que dá para entender perfeitamente. Você contratar jogadores de futebol é como se você fosse comprar um tênis. Existem tênis de R$200 e de R$2.000. Para a torcida, ela vai dizer, pô, R$2.000, que frescura é essa? Pô, compra de 200, 300. Aí como você usa esse tênis todos os dias, 5, 10 quilômetros, o de 200 daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses vai ter dar bolha, facite plantar, chulé, vai arrebentar, e o de 2.000 está lá. Os jogadores é a mesma coisa, é uma prateleira de valores. Infelizmente, os melhores são os mais caros. E você tem a tua realidade. Então, 170 milhões comparando com o Flamengo... E não são muitos os jogadores, né? Então, tem mais... Hoje no Brasil não são muitos jogadores. O Palmeiras e o Flamengo usam muito gringo. Tudo de fora. A maioria dos times brasileiros hoje... De fora. Dias desses eu observei um time que tinha 9 jogadores estrangeiros. Só 2 brasileiros do time. Agora, então, o mercado da bola que está assim. Pra gente saber... Qual que é a intenção do Coritiba Futebol Clube? Coritiba Futebol Clube voltou para a primeira divisão. Pô, conquistou a vaga. Então põe lá no quadrinho, deu certo. Aí você pega o Grêmio, que fez um péssimo campeonato brasileiro, e está anunciando Luiz Castro, técnico português, que foi brilhante no Botafogo. E o Coritiba está contratando o rapaz estagiário do Cruzeiro. Fernando Seabra.
Desculpe se eu estou falando, né, assim, antecipadamente, o rapaz ainda não teve espaço para mostrar Mas entrando no nível de ansiedade, o Grêmio está trazendo um cara que a gente pode falar que é um senhor treinador. Agora, Kleber, você fala do Grêmio. O Grêmio Internacional, dia desses o Eduardo trouxe aqui os números de dívidas trazidas à tona, porque deve ter muito mais. Sim. As dívidas do Internacional e do Grêmio são astronômicas. Lá não tem SAF, Como né? é que eles vão É a história da SAF. Lá tem SAF? Não, Como não. é que eles vão administrar essas dívidas e montar E não tem elencos? SAF, lá não tem SAF. Então, E lá capitão, não tem SAF por enquanto. o problema, esse é aquilo que eu falei. O problema da SAF, se acha que a SAF vai pegar um Grêmio, um Internacional, que tem dívidas astronômicas para pagar a dívida difícil. e para ter lucro, E se demorar muito, não vai precisar conseguir, sanear hein? muito. Ah, mas E tem espera uma lá, tendência, a grana então... que vem, olha o Cruzeiro. O Cruzeiro largou o final do Campeonato Brasileiro, e principalmente o Corinthians, porque vai cair se classifica na Copa do Brasil para a final, ganha um caminhão de dinheiro. Não, mas Tá. o Cruzeiro é um Caminhão fato de diferente. dinheiro, cara. Ali entrou um cara do clube. Não. Aqui não entra ninguém que é judiado. É que eu falo, viu? O Pedrinho entrou lá e pôs tudo. Então, né? então você voltou Não, eu tô exatamente falando. no ponto de origem. Então Mas a SAF do Curitiba não não tem um tem abnegado, ninguém. Hoje não tem. coxa branca, Não tem. para chegar e fazer o que o Cruzeiro teve esse ano. Não tem, não aparece. Mas é a melhor opção? Essa é a pergunta. É a melhor opção achar um Pedrinho Então. do Não, Cruzeiro Pedrinho não. para o... Não, Pedrinho não, pegamos um milionário lá de Belo Horizonte. O Pedrinho não. Pedrinho é um Sim, cara sim. que faz musculação e esforçado. não, o Pedrinho do Vasco. Cruzeiro, do Cruzeiro. Ah, o Pedrinho. Que é o Cruzeiro. Pedro o Achei que vocês nome estavam dele. falando que não gosta. é o dono Não. do Coincidentemente tem o mesmo supermercado lá. nome e que fez uma grande besteira de Esse romper não, como esse rompeu. Claro, aí é que tá. Esse não tinha então, noção tudo da isso, coisa. Fala. Tudo isso você precisa achar um cara que tenha cabeça, Da cifra. que tenha dinheiro, né? E que possa e possa administrar, pedir pra trazer saber gente administrar. Fui o- traído pelos homônimos. Então veja, você não vende uma SAF também assim, quer dizer, quem vem comprar não é... É aquilo veio- que você veio falou da papelada, né? não veio conversar com a gente. Então a gente contratou a XP fez todo um dossiê, o dossiê do Curitiba aqui, é dessa largura, é uma bíblia. E assim, com todas as informações de mercado, informações aqui, o potencial, por exemplo, o Curitiba nos últimos 10 anos, ele tinha faturado 110 milhões ano. O potencial do Curitiba, 500 milhões. Ou seja, tem um gap a ser trabalhado. Então quem vem comprar, fica de olho nisso. Agora, se por exemplo é 110 e o potencial é chegar a 130, eu não vou botar 1 bilhão e 300 num clube como esse. Para empresário, não. Então, assim, eles têm mapeado, daí é lógico, é um projeto de 10 anos da SAF. E só que o nosso projeto do Curitiba Ideal, quando nós, o Folador, né, e veja, era um projeto que o Glenn Stenger e o Guilherme Prosdóximo, filho do Sérgio, eles que começaram a estruturar esse grupo, começaram a se reunir antecipadamente, era um projeto para 15 anos. 15 anos, eu arrisco não estar aqui, nem vocês. O capitão vai estar. Anos, né? Capitão vai estar. Capitão vai estar. 200 então, anos. 15 anos é muito tempo. Para a torcida, então, 1 ano e meio é muito para a torcida. Ela não tem essa paciência. Não tem. Então, veja, tanto o nosso grupo, a gente entrou consciente, a SAF também não fez promessas já de cara, mas como apareceu a situação do Botafogo, do Cruzeiro e até do Vasco, com a 777 no início, nossa, então a nossa é SAF pobre. Não, a nossa SAF é um grupo inteligente. É pé no chão. Que errou no começo, esteve consciente dos erros e agora corrigiu o rumo. Aparentemente, pessoas muito qualificadas, todos os processos em dia, os profissionais que são contratados lá, a seleção do técnico. Na nossa época ali, quando agora, recente, meio sem dinheiro, era quem que estava disponível e quanto você quer ganhar, né? É assim que funcionava. Não tem agora não, agora nós temos um orçamento. Situação do Mozart. É polêmica? É polêmica. Um não cedeu, o outro não cedeu, não deu um negócio. Faz parte. Se vai ser positivo isso ou não, o futuro vai dizer. Mas enfim, não deu no momento. É uma empresa, tem orçamento para o treinador. Vai seguir isso. Círis, desculpe te interromper. Me parece que a situação do Mozart foi assim. Eu vou pedir alto para não renovar. E aí o outro me faz lembrar uma outra situação que eu não posso contar aqui. E aí vem o clube dizendo se ele não renovar é um favor que faz. Eu estou exagerando talvez um pouco,
nas Você palavras. acha que tinha muita gente que não queria a continuidade dele? Sim, sim. Muita sim. gente. Muita gente. Osiris. Porque me dá a Na impressão... torcida, né? Na torcida ou no clube, é isso? Em todos os sentidos. Ah, tá. Não, a própria imprensa, enfim, era uma interrogação. O Moser, né, mandei mensagens para ele até parabenizando uma pessoa extraordinária e uma carreira muito bonita, Não é né? brincadeira levar hoje uma Série A, pô. Mas vamos falar a verdade, uma mas- boa aí, o Mozart pegar mais um time da Série B, sem pressão, bicampeão não, mas elevou 2 clubes da Série B para a Série A, que foi o Mirassol e depois o Curitiba como campeão, pega um Goiás da vida, ganha 400 Não, por mês. ele é hoje, bom, hoje não ele é? é o Pelé. Na Série não é B bom? ele é o Pelé. Mas assim... Não, ele ganhou. O Mozart... Grandes campanhas. Né? Assim, eu gosto dele, né? Fez o trabalho nos jogos. Eu ia nos jogos lá, encontrava meus amigos lá, o Pipico. Olha esse time aí! Sempre. O Pipico Pipico veio aqui um dia. Aí foi no meio tempo, foi engraçado. 0-0 o primeiro tempo, jogo difícil, o Curitiba naquela retranca do Mozart. Aí fez 2 gols no segundo tempo, daí o Pipico olhou para mim. Fez assim, né? Positivo. É um estilo de jogo. O Curitiba ganhou 19 jogos, ele ganhou um turno de vitórias. Não dá para você desclassificar isso, né? Ele é um técnico para essa Série B sensacional. Na verdade, as campanhas então, por ele agora, realizadas. O Mas que eu lá- acho atrás disso, Osiris, eles chegaram aqui, a impressão que muitos falam, chegaram aqui, viram esse potencial em relação a números, tal, mas não sabia a grandeza do clube. Chegou um momento que a torcida era maior do que o clube. Desculpe eu falar a verdade. Chovendo, frio, 40 mil. A torcida cresceu no Espera sofrimento. Um pouquinho. A torcida do Curitiba Espera um cresceu pouquinho. no sofrimento. Aqui é Uma outra do conversa. Corinthians lá na década de 70. lá, Ainda não tem ganhava que se contornar muita coisa. Esse pessoal, eles estão dando trabalho. Tem muitas SAFs, como disse o Eduardo, está dando problema aí. Agora é uma questão de tempo. Esse foi o 3º ano e subiu e veio uma carga grande. Zé, você está certo. Se a gente começar a dizer, traga um monte de jogador, não pode cair mais, não sei o quê, dá uma loucura. O que o Curitiba tem que fazer, o campeonato da vida dele este ano é permanência. Conscientizar o torcedor. permanência. É permanência, Conscientizar isso, o torcedor, claro. É isso que eu como tô o Eduardo dizendo. falou há pouco. Tem que vir a público e dizer: o nosso objetivo é esse, dentro das condições do Falamos orçamento que temos, tem que falar a realidade Falamos para o nós. torcedor. Mas é uma pena, para porque- evitar problemas. Porque né? o torcedor do Curitiba hoje pensa no Clube Atlético Paranaense. E o Atlético vai fazer melhor campanha que o Curitiba. O Atlético é bem provável que vai conquistar O uma Atlético vaga tem o elenco continental. praticamente pronto. Não, mas Clécio. conquistar Alguns uma vaga- jogadores mais, o elenco está pronto. Peraí, mas- Agora, o Atlético Paranaense, você fala no Atlético, há pouco se falou na SAF do Atlético. Muitas pessoas dizem que o presidente, o Mário Celso Petralha, não quer SAF no Atlético. Ele, textualmente, Mais do que ninguém ele quer. em entrevista, ele disse que quer uma SAF e que já estão os entendimentos encaminhados. Porque é difícil, é o que está escrito ali que eu falei. A diferença, Pois capitão, não, da pois não. SAF que o Mário Celso quer é aquela que ele não vai ficar com 10% e sentado Isso. esperando pedirem opinião. Não, isso ele não. Ele quer uma SAF em que ele participe, o Atlético participe das decisões que vão ser tomadas. Essa é a E vai diferença. aparecer bem, o algum cara Curitiba- com grana para colocar ter menos percentual de voto do que um dirigente esportivo? Eu não acredito, eu não vou conhecer nunca ninguém que vai querer mas vai falar, ele já você- chegou, não, mas ele já chegou a Mas, essa ô, Eduardo, conclusão, Clécio. como é que você que ele não vai faria? vender, não vai fazer SAF tendo 49% mas, Eduardo, de participação. O caso do Curitiba, 10%. Não tinha nem que reclamar. Estava vendido, estava com problema, não ia O fato recuperar. é que a SAF recuperou o Curitiba. É O Curitiba isso hoje aí. não tem dívida. As Os dívidas o todas Osiris. Existem, mas estão Osiris, administráveis. eu tenho certeza que Osiris, às vezes, as pessoas cobram dessa diretoria que ele falou, que pessoas que nós conhecemos, de alto nível, de qualificação profissional, todos nós sabíamos. E que também viram que o futebol é uma coisa totalmente diferente, como a SAF. A SAF estava aí 3 anos sofrendo com dinheiro. O Curitiba não tinha isso que o Osiris está falando, mas a SAF tem dinheiro, mas só que é aquilo que o Eduardo também falou. E o empresário
E o investimento e o dinheiro que eles olham também. Aí eles começaram a notar que é um clube gigante. Eu tenho certeza que a ideia deles é um pouco melhor do que quando chegou, mas está no passinho quietinho, vai para ficar na permanência. Senão vai ter que fazer que nem o Atlético fez. Capitão, porque... Estava ruim para o Atlético, o que fez o Petralha? Tirou o dinheiro que estava tudo num baú, traz o Viveiros e tal, e salvou. Aí eles não estão pensando nisso. Agora, uma coisa que eu quero dizer e deixar claro aqui, em via da intenção do grupo que estava lá, que eles mesmos sentiam que era difícil mesmo continuar daquele jeito. E encontraram pessoas que estão dando conta do recado. É um alívio. Se eu estivesse no teu lugar, eu estava aliviado, porque como é que vai falar, criticar, se nós conseguimos também arrumar e conseguir pessoas que entenderam também que haviam pessoas honestas desse lado. O que é agravante que você fala que o Petralha jamais vai dar 10%, são os 10% que o Curitiba tem, o conselheiro tem 10% e não fala, não tem o como falar. Disse aqui a Mariana que nem participa disso. Esse caso aí que deve ter machucado muita gente, tirar o nome do Renato no estádio. Isso machuca muita gente, pô. Eu tenho uma lá, que eu até brinquei, tá lá no mural, né? Um dia eles vão derrubar aquela... Mas para mim tá tudo bem, tá uma história, aí já tá até no livro. Mas tem gente que não aceitou, e você falou, Zé, quando se dá o nome, não se pode tirar. Tira nunca mais. Agora, e o nosso conselho lá? Isso aqui é. Essa questão até do nome, ela representa até... É algo que eu, particularmente, não posso responder pelos outros integrantes do G5 e até do G8 do Curitiba, mas me deixa muito tranquilo porque é igual na política. Na política acaba uma gestão, quer dizer, tentam gastar tudo que pode em inauguração antes da eleição, para o povo ver o que está acontecendo, para votar naquele candidato. Aí, se ele não ganha, ele deixou o pepino para a próxima gestão. Se ele ganha, ele tem que rebolar para conseguir pagar as besteiras que ele acabou fazendo. No futebol não é diferente. Então, o que a gente viu? Por que chegou a esses 300 milhões de dívida do Curitiba? Né? 300 milhões porque na última ano de gestão o cara contratava quem ele não podia contratar. E aí, se ele ficava, né, se o futebol no campo ganhava, ele permanecia, ele era reeleito com aquela dívida e daí começa a fazer a bola de neve. Se ele perde, esse é o grande problema da associação. Destrói tudo o que a gestão anterior fez, eram incompetentes, era isso. No nosso grupo tinha o G8, então complementando o Dinho Elache, então a família também que ajuda, na parte patrimonial ajudou muito. O nosso novo CT, até não sei se vocês têm uma percepção do que é, o CT atual hoje ele tem 72 mil metros quadrados. O novo... Campina Grande? Não. O atual, da Graciosa. O novo tem 340 mil metros quadrados. Vai levantar lá uma associação grande. É sensacional. E vai começar a partir do começo do ano que vem. As licenças estão finalizando, deve começar no final do ano que vem. Então, daí o Dinho Elache, o próprio Wilson Ribeiro de Andrade, com a experiência de ter sido presidente, eu sempre disse, depois do que ele fez lá quando o Coxa caiu em 2009, dele pegar o clube... né, com partidas em Joinville, clube quebrado e fazer o que ele fez, sempre gostei muito dessa postura, dessa atitude dele. Ótimo administrador, né? Sim. Financeiramente foi bem, não foi bem, criticam, né? Mas o cara foi sensacional, um cara assim que deu resultados para nós, só infelizmente não ganhou os 2 títulos da Copa do Brasil, mas campeão paranaense, tetracampeão paranaense, se não me engano, mas enfim. E tem o Leonardo. O Leonardo foi indicado para o Folador, ele era o presidente da seguradora do Joel Malucelli. Foi indicado para o Folador pelo Joel Malucelli, para participar do nosso G8. Rapaz, um coxa branca inteligentíssimo, né, na área financeira e tal. Ele que ajudou, junto com o Juarez e o Glenn, a participar das negociações com o pessoal do Tricorp, da SAF.
é uma pessoa extraordinária. Mas olha, uma represália, isso que eu comentei com o Hidalgo. O nome do falador foi uma consequência, já tiraram até o próprio Juarez Oglen do Conselho Consultivo, que é compulsório para eles, mas a atual gestão do Conselho tirou. Enfim, antes de caçar, eles pediram renúncia para não ter esse dissabor. Mas o Léo, ele estava, se eu não me engano, acho que era sócio benemérito, alguma coisa assim que o Conselho deu a ele, como ele participou de toda a negociação da SAF, que inclusive a gestão atual da associação diz que é uma caixa preta, isso, aquilo, mas pelo que eu sei, eles tiveram já acesso a todo o contrato e viram que não tem nenhuma caixa preta, não tem nenhum detalhe, né, nada escuso, tudo perfeito, um excelente contrato feito. O Léo participou de tudo isso também e ele sabia de cabeça tudo, todas as negociações, ele tem uma memória e uma forma de comunicação absurda. Na primeira reunião do Conselho Deliberativo da nova gestão da associação, ele foi lá e começaram e ele, com argumentos, com segurança, rebatendo um por um. O que fizeram? O mesmo conselheiro que sugeriu a saída do nome do Renato Folador, fez a representação para tirar esse sócio benemérito dele, essa participação compulsória baseado no e tiraram. Vai ter que pagar que nem eu os R$ 279,90 para ver o glorioso Curitiba em campo. Né, ele tem camarote. Claro, claro. Mas entende? É uma mesquinhez. Então, assim, esse nosso grupo, eu fico feliz por isso. Ninguém ali tinha pretensão de passar a vida no Curitiba. Olha mais um exemplo desse nosso grupo. Eu era do G5 encarregado do futebol. Eu só não acompanhei 3 jogos nesses 3 anos, 3 viagens que eu não fiz. Se mais alguém do G5 quisesse participar, ou do G8, de algum jogo fora, paga do bolso. Aéreo e hotel. Não tinha mais Curitiba, a caravana da alegria. Então assim, acabou. Camisas, né? Todo jogo você troca uma camisa com outro clube, então você tem camisa de todos os clubes. Caixinha, na minha tempo, caixinha, o cara pagava o jogador. No final do campeonato, todas as camisas que nós ganhamos, normalmente o que a gente sabia antigamente? Não, dá um para um vice, outro para isso. Hoje, na nossa gestão foi feito um leilão virtual, doação desse dinheiro arrecadado para instituição de caridade, ou seja, a gente não tinha benefício nenhum, a gente estava lá pelo Curitiba mesmo, pelo futuro, que eu tenho certeza que está no caminho certo. Aí, né, senhor? É uma situação que eu acho, capitão, é o seguinte, por isso que eu clamo e eu acho que precisa, a SAF ela precisa estar mais perto do torcedor. O Osiris Clamas também. Né? Mas ele por clama, isso. Né? E para que o torcedor não entre um ano 2016. 26, eu ia falar 2006, senão estou atrasado. Ia dar uma piorada, mas aí melhorei um pouquinho, fui para 2016. 2026, não entre com uma expectativa, e aí porque isso irradia. Na hora que você está lá na arquibancada e o time, para vencer um opositor, encontra dificuldades, Eduardo, você acha que tem que trazer o Pelé da vida. Mas espera lá, o Curitiba não tem a mínima condição de enfrentar Flamengo e Palmeiras esse ano. A gente fala do Operário. Não vai enfrentar. Né? Nós estamos falando aqui do Operário. O Operário é campeão, porque para ele o lado significativo é a permanência. Você não tem que aumentar o estádio, não tem, vem jogar aqui. Cada um na sua. Eu acho que esse ano vai ser melhor em relação a você ter melhores jogadores, com certeza teremos, mas não adianta você estar na primeira, vem Corinthians, vai ser uma coisa diferente. Agora, nós temos cravar que pegar... quem vai ficar é um problema. Mas eu pego até o campeonato desse ano, 2025, como uma base para você fazer um planejamento. Porque, veja bem, você pega o Flamengo 79, Palmeiras 76, Cruzeiro 70, Mirassol 67, Fluminense 64, Botafogo 63. Aí depois já vem Bahia. Eu acho que Bahia em que pese é uma SAF, mas não é como organização de futebol, não é uma coisa tão difícil de ser alcançada. Investiram no futebol lá, hein?
O Ceni está até chateado, mas o Ceni falou, estou aborrecido porque o time poderia chegar um pouco mais. Mas espera lá, você tem uma entidade atrás que se chama Manchester City, um bando de bilionário lá da Arábia. E não conseguiu, né? Não, mas você calma, tá chegando. Todo é ano tá beliscando. Até beliscar mesmo. Então eu digo, até o Bahia, com 60 pontos, dali para baixo, São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético, todo mundo com 51. Que pontuação é essa para um campeonato? Que campeonato é esse? Que campeonato é esse? Você tem razão. Por isso que o Curitiba não vai jogar com o Palmeiras e com o Flamengo. Tudo bem. Então, não é um campeonato difícil, é um campeonato impossível. Então, no seu planejamento, quando você for jogar contra um Flamengo, contra um Palmeiras, vai perder. É um jogo... Não vai perder, capitão. É um jogo diferente. Não, mas espera lá. Quanto que o São Paulo tem, a folha do São Paulo? Do Curitiba foi menos de 4 milhões. Tá. O São Paulo deve estar nos 15, 18. Só quanto você paga para um Lucas? Aí a gente volta no que o Osiris falou sobre a prateleira do tênis. O tênis ruim, o tênis bom. Então aí vem a escolha daquilo que é. Eu sempre digo o seguinte: aquilo que você paga um preço e aquilo que você paga como benefício. Então, mas agora, o Curitiba não tem a condição de pagar esse benefício. É o custo-benefício. É o custo-benefício. Você tem que ir atrás do custo-benefício. Você tem que fazer um time mediano que saiba enfrentar um time grande. Mas o custo-benefício vai jogar. Se você tem uma folha de 1 milhão, vai jogar 1 milhão. Se tiver 10, joga 10. Você entendeu? É natural isso. A gente fala de momento, não é o passado que se viveu, que era uma coisa linda, lúdica. Capitão, entende? Mirassol. A diferença de dinheiro do Mirassol. Lindo, vamos lá. Até onde? Até quando? Vamos lá. Isso, acabou. Até onde? Vamos lá. São episódios e vão acontecer sempre. Você não Curitiba, tem, eu acho. Mas o Leicester foi campeão lá da Premier League e depois caiu. Eu acho que a forma que estava o Curitiba, né, e com a entrada da SAF, essa é uma segurança futura. Você pega um Santos que veio verdade? Caindo mês a mês, rodada a rodada. Você está no Corinthians, faz 46 pontos, outros... Pô, tinha que ter uma revolução lá, o dinheiro que ganha. Você vai ver o Corinthians, pô. Não tem jogador, nada, não tem técnico, comissão técnica, e 38 mil pessoas no estádio. Isso é uma coisa maluca. Claro que tem a comissão agora, técnica, a realidade... é o último treinador da seleção brasileira ganhando quase 3 milhões de reais. A realidade... É não saber lidar com o dinheiro, é outra coisa. Não sabe e tem um time ruim no Porque campo. Não sabe lidar com o dinheiro. Eu penso o seguinte, gestão. Se estivesse como estava, aí é gestão. Não tinha condições, está aqui o Osiris está falando. Não, uma coisa é você ter dinheiro para você fazer uma gestão, outra coisa é você ter milagre para fazer a gestão. Aí o que o Curitiba, esses abnegados do futebol de antigamente, e o que aconteceu com o Paraná Clube, por exemplo, ou o Atlético antes da era Petralha. É tudo igual. O Atlético, a galera torce bastante para o Atlético, mas até 1995 era uma bagunça aquilo ali. Sim, vivia-se um Eu não sei como é que falam mal do Petralha, porque era uma bagunça. O ônibus era ruim, não chegava, quebrava, juvenil era ruim, etc. Aí é que tá. E o cara fez a revolução. Porque que a gente percebe... Eu fui praticamente quase todos os jogos do Atlético. E eu posso dizer o seguinte... chegou um momento que ele também errou. Ele, como administrador, errou. Aí teve que os reforços. Aí teve que pôr a mão no bolso. E aí gastou o que tinha, não o que não tinha, porque ainda aí sobrou. Que tá a gestão, né? Então ele tinha. Tinha. O Curitiba nunca teve? Então você tem que se organizar melhor para não precisar fazer esse socorro. Jogador, olha, eu tenho que botar a tempo os outros. Eles vão falar, o Hidalgo tá... Não se tinha dinheiro, não se tinha. Tá aí o Osiris, o pai do Osiris, que sabia como é que funcionava no Curitiba. Não tinha. Mas primava-se naquela época de ter grandes jogadores. O Evangelino não vendia jogador. Ele queria ficar com todos os jogadores e foi isso que deu a grandeza para ele. E outros tempos. Não se tinha, mas tinha qualidade o futebol. Vamos agora na qualidade. Dinheiro todo mundo tem, vamos dizer que tem. Mas e a qualidade do futebol? O Curitiba está trazendo o Pedro Rocha. Bom jogador, aqui não jogou. Não, é outro. É o centroavante.
O Pedro Rocha, que você fala, acho que é o meia do Atlético, né? Não, é o meia do Atlético. Não, é o centroavante. Ele jogou aqui, é o mesmo jogo, filho. É o mesmo jogo. Olha aqui, é o centroavante. O Pedro Rocha que jogou no Grêmio. É o mesmo jogador. Ele não foi bem, teve no Grêmio, foi para a Rússia. No meio do que estava o Curitiba, grande contratação. Eu acho uma grande contratação. Muito bem. E a camisa... E os que vão jogar do lado dele. Eu acho que, contratando alguns jogadores, ele pode até melhorar mais do que no Remo. No Remo, ele não tinha esses grandes jogadores para jogar. Então, hoje, você não acha mais, sem dinheiro, e esses empresários... Quanto pagou o Atlético pelo Pedro Rocha? Você sabe, não? Não, pagou um monte. Não pagou lá na época? Nada. Se não pagou é porque foi buscar. Nada. Mas ele não pagou nada, depois. Vai pagar o salário. Mas não teve custo de compra, de aquisição. Naquela época, de transação naquela época, ele trouxe para juntar o elenco. Não, agora, capitão, agora. Quem? O Pedro Rocha? Estou falando Pedro Rocha. Mas o agora Curitiba não pagou nada pelo Pedro Rocha. E o Atlético está trazendo o jogador que também está em fim de contrato. Eles estão... eu só dei uma misturada aqui, mas, por exemplo, tem um jogador que joga na Liga Americana, tá? Que é o time que decidiu com o time do Messi, que é um volante, que é um... Eu até tive que ficar esse final de semana procurando lá vídeos para poder assistir. O cara, se esse cara vier, é um volante, pelo menos o que eu vi ele jogar, não tem igual no futebol brasileiro. Então, tá? Mas aí... Vem de graça. Aí é você saber buscar. É a história do radar. Você montar um elenco não é fácil. Mas assim, olha... Não é só o dinheiro. Voltando a valorizar as SAFs no sentido, Azures, Maringá, Cianorte, Jaci veio da onde? Do Operário. Mas antes. Atlético. Sim, né? próprio Atlético. Cascavel. Sim, mas saiu do próprio Atlético. Ele começou no juvenil do Atlético. Né? Mas eu digo assim, profissionalmente, agora recente, jogamos contra ele lá em Cascavel. E foi obrigado a contratar esses jogadores por causa do problema de folha. Agora nós estamos falando de uma situação diferente. Claro que hoje tem que se trazer... Às vezes vem jogador já se melhorou aí, porque que ninguém conhece, também, né? de repente ele estoura. era lento para volante, né? Não é fácil. E dentro de um esquema também. Então, mas eu dei o exemplo do Jaci, ou seja, é aqui do Paraná. Então, quer dizer, eu lembro até, nós contratamos na nossa gestão Zé Hugo, Azures. Está estourando onde? Ceará, não sei o quê. Não, já jogou, acho que Vitória, enfim, ele estava no time do interior de São Paulo, não sei se Botafogo. Rapidinho, o Moreninho, isso, rapidinho. Isso. Até o rapaz que fez a indicação dele ele era um jogador silvestre. Silvestre? Porque ele nunca teve uma formação de base e tem habilidade, é uma questão silvestre, ele tinha uma habilidade, ele bravo, eu lembro. E nós contratamos ele. Não foi caro, lógico, né? Veio do Azures. Esse jogador, ele fez um gol, se não me engano, ganhamos 1-0 do Fortaleza aqui no Couto Pereira. Ele fez o gol, ou seja, pagou o ano dele. Só aquele gol que ele fez, a vitória, os 3 pontos que ele deu para nós, que até nós acabamos ficando naquele ano. Ou seja, tem muito a ser trabalhado também aqui. Hoje todos os jogadores estão super mapeados, os Curitiba, clubes, os sistemas, esse é outro detalhe. Curitiba usava muitos jogadores do interior, você vê Paquita, Batiá. Os sistemas que os clubes investem hoje em softwares, hoje você está tudo mapeado. Você quer um jogador de tal posição, com essa característica. Empresário esperando telefonema. Então assim, só que assim, eu estou sabendo, o Zé está sabendo, o Eduardo está sabendo, todo mundo está sabendo. Então como você tem um sistema, o outro clube também tem. Né? Agora, às vezes aquele que trabalha melhor, que vai ver antes, que tem o feeling antes de qualquer coisa, não espera o cara surgir, né? O cara foi artilheiro do campeonato. É o campeonato, por exemplo, você pega agora o Campeonato Paulista, né? Que a gente sempre falou aqui que o Campeonato Paulista sempre forneceu. Joguei 4 anos lá. Mas esteja acompanhando, não espere sair as últimas rodadas para você dizer, lá no Juventus tem o Hidalgo, né? E aliás, assim por diante. Acho que todos você já vai dizer, na terceira rodada, lá apareceu. Curitiba deveria ter. Ele está lá com o Cláudio, o Ademir, o Reginaldo, tudo. Tempo. Eles poderiam trabalhar de outra maneira no clube, dar um terno, lapela, vai para o interior de São Paulo, fica lá.
Hotel Brasil tem em todo lugar. Você sabia no interior de São Paulo? Hotel Brasil. Às vezes na Marechal Deodoro ou na Presidente. Se vai vira. lá, mete um terninho, chega Brasil. lá e vai vendo o treino, vai vendo. Vai no seu Antônio lá do restaurante, escute, o senhor, eu vim lá de Curitiba, você gosta de futebol? Eu gosto. Pô, estão dizendo bem aí desse jogador, esse daqui joga muito aqui, viu? Essas informações ninguém tem. Você tem que ter o teu time, 4, 5 jogadores vasculhando. Não fica aqui. Goleiros que não existe mais. Mas é isso, senão vai ter que pagar caro. É que nem no hall de viagem internacional. Hein? Você viaja a primeira vez, você gasta uma grana, depois você vê. Aqui viaja muito, mas ele sabe como viajar. Que tem poucos jogadores, tem muitos jogadores bons no Brasil. E que não tem Só padrinho. Que não há uma pesquisa em torno dos jogadores. E com esta presença marcante, acho inaceitável até de estrangeiros do futebol brasileiro, os dirigentes estão preferindo trazer o jogador pronto. Não se trabalha mais na base. Então o futebol do Brasil está cada vez pior. Zé, o dinheiro mas é caro manter a base, né, Osiris? É muito caro manter, né? Claro, mas tem que manter. O jogador vai embora agora com a Pelé também. O dinheiro que investem no futebol brasileiro, nós não estamos preparados. Por isso que tem essa quebradeira. Nós temos grandes jogadores, estão saindo tudo com 16 anos, 17 anos. Exatamente. Agora, o Eduardo, só para a gente responder, o Eduardo e o Cléber, eles estão aí esperando novidades. O que a gente pode esperar? Porque a torcida vai esperar. Isso que você está falando de jogadores. Nem tanto chegou o técnico aí, ele estava aí agora no Bragantino, treinou o Cruzeiro também. Bom, o importante é ter jogador. Eu trabalhei muitos anos como jogador, respeitava técnico, mas no campo tem que jogar, saber jogar. E eu penso que o Curitiba, nesse ano, ele vai... atropelado pode ser assim, de luta, mas as contratações, a torcida vai cobrar isso de cara. Esse é que é o problema, né, Osiris? E dia 7 de janeiro, Curitiba e Foz do Iguaçu. 7 de janeiro agora já? Isso não é jogo. Olha, estou falando... Duro fazer daqui um mês... O planejamento do Curitiba é entrar com o maior número de jogadores possíveis do time principal. Mas mandaram um monte embora. Tem, mandaram 8 Não, embora. E tem a temporada, tem que fazer a pré-temporada, são no mínimo 3 semanas. O que você espera desse caso? Para a gente finalizar. Como eu passei recentemente por isso, primeiro, uma das outras importâncias da SAF é essa, por exemplo, eu era aqui de Curitiba, então eu era bastante cobrado. Eles não são no sentido assim pessoal, mas tenho certeza. Mas veja, o que acontecia, né? Na questão às vezes a especulação. Eu lembro, Diego Tardelli, o Curitiba está sonando o Diego Tardelli. Nem passou no nosso comitê do futebol da nossa gestão. Imprensa, torcida, Facebook, jogador péssimo, fim de carreira, tal. Empresário que planta notícia, né? Ou seja, mesmo que você contrate o Pedro Rocha, esse exemplo, não vai ser unanimidade nunca. Qual jogador que seguiu, né? Adrian Martínez fez o gol contra o Boca ontem, centroavante, reserva Marcelinho, que foi bom, né? Marcelinho foi do teu tempo? Marcelino Moreno. Esse é bom. Não, Marcelinho Paraíba que você está falando. Não, aquele Marcelino Moreno. Que joga no LDU, não sei o quê. Bom, baita jogador, né? Então, foi campeão da Sul-Americana. Nós trouxemos nos Estados Unidos. Você trouxe, ele jogava bem aqui mesmo. Atlanta. Mas esse Adrian Martínez é um exemplo perfeito. Adrian Martínez. Não deu certo. Não é que não deu certo. O Léo Gamalho era o titular e fazia gols. Se o Léo Gamalho não estivesse fazendo gols, ele poderia entrar. Lembro até que ele entrou no Atletiba, lá no Couto Pereira, briguento, como ele é hoje. Mas faltou tempo para ele desenvolver. Ou seja, excelente contratação que nós fizemos. Teve oportunidade. Mas não, agora, assim, para a gente encerrar, né? O papo é gostoso, negócio para a gente ver, acompanhar. Uma coisa a gente tem que dizer nesse exame que nós estamos fazendo, de SAFs, é que o futebol brasileiro está vivendo um momento muito sério da qualidade de jogador. Você vê pelos grandes times.
Você falou que tem que trazer de Assunção, Buenos Aires. Não se tinha, cada um no seu tempo. Mas nós já não somos campeões do mundo. E ninguém vai tirar isso. Os campeões do mundo acabavam lá, domingo ele vinha jogar aqui contra todos nós. Então, acabou isso. Isso que eu escrevi, falei, é de um sentimento que eu tenho em relação àquilo que nós estamos vendo no futebol. Nós estamos preocupados com a Copa do Mundo para jogar com a Haiti. Marrocos não é jogo ruim? Já falei. Eu acompanho o Marrocos. Eu joguei contra a seleção. Eu joguei contra. Ganhou o título agora, recentemente, né? Da Sub-20. O Curitiba, na Fita Azul, nós jogamos com 3 seleções quando nós viajamos. Da Argélia, Turquia e Marrocos. Desde que eu joguei a última lá com a seleção de Marrocos, Curitiba, ganhei 3-1, eu cheguei aqui e disse que esse time do Marrocos ia dar alguma coisa, porque eu estava no campo e vi eles jogando. Nós ganhamos, porque nós jogamos porque tinha grandes jogadores. Mas olha, está agora aí, ó. As três seleções que são candidatíssimas, além da Argentina, são candidatas europeias a ser campeãs do mundo, são a França, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha foram eliminados por Marrocos na última Copa do Mundo, que foi até a semifinal, perdeu para a França, que é uma das candidatas, logicamente, a ser campeã do mundo. E o time de Marrocos hoje, a base inteira dele, ou está no Real Madrid, ou está no PSG... ou está em algum time na Inglaterra. Então, assim, são outros craques, né? Osíris, obrigado aí pelo convite, você veio, deu para nós uma sustentação de quem viveu na teoria, na prática, e tem muita gente na teoria. Nós, claro, esperamos que o nosso futebol não regrida, estamos esperando até pelo Paraná, que daqui a alguns anos pode acontecer, mas a dupla. Eu ontem pensei, estava numa transmissão e disse... A cidade de Fortaleza, os cearenses vão sentir o que nós sentimos aqui com o Curitiba Atlético. Boa noite, Brasil. Terminei assim a minha conversa. Vocês vão sentir o que nós sentimos. Então, nós estamos falando aqui, tudo isso que nós falamos, sabe por quê? Aqui ninguém está preocupado com os outros aí de fora. Nós estamos preocupados com o nosso futebol. Um grande abraço, obrigado a todos. Esporte Clube chegou à frente.